Durante muito tempo eu acreditei em algo que parecia totalmente lógico. Se eu fosse uma pessoa boa, as pessoas naturalmente me respeitariam. Então eu tentei fazer tudo, certo? Ser educado, ser compreensivo, evitar conflitos, né? Ajudar. Quando alguém precisava, ser o tipo de pessoa que todo mundo diz que admira. Mas com o tempo comecei a perceber algo estranho, mesmo fazendo tudo isso. O respeito que eu esperava não aparecia. Pelo contrário, em algumas situações parecia até o oposto. Pessoas interrompiam quando eu falava, ignoravam opiniões que eu dava, tomavam decisões sem sequer considerar o que eu tinha dito, e no começo eu não entendia. Eu pensava que talvez estivesse lidando com as pessoas erradas, ou talvez fosse apenas falta de educação delas. Mas quando o mesmo tipo de situação começa a acontecer várias vezes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, você começa a suspeitar de algo desconfortável, talvez. O problema não seja apenas o comportamento dos outros. Talvez exista algo na forma como você se posiciona. Essa percepção demorou para chegar, porque é muito fácil acreditar que respeito é algo que os outros simplesmente decidem dar ou não. Mas a verdade é um pouco mais complexa. Respeito raramente aparece apenas porque você é uma pessoa boa. Ele aparece quando as pessoas percebem algo específico em você. Postura. Eu demorei para entender essa palavra. Postura não tem a ver apenas com a forma como você fala ou se comporta externamente, tem a ver com a forma como você se trata e como permite que os outros te tratem. Durante muito tempo eu confundia respeito com aceitação. Eu queria que as pessoas gostassem de mim, então eu evitava discordar, evitava confrontos, evitava qualquer coisa que pudesse criar tensão. Se alguém fazia algo que me incomodava, eu deixava passar. Se alguém ultrapassava um limite, eu justificava. Se alguém falava algo que eu não concordava, eu ficava em silêncio. Na minha cabeça isso parecia maturidade, parecia calma, parecia equilíbrio, mas com o tempo percebi algo curioso. Quando você sempre evita se posicionar, as pessoas começam a assumir que você não tem posição. E quando você não demonstra limites claros, as pessoas começam a agir como se eles não existissem. Isso não acontece necessariamente por maldade. Muitas vezes acontece porque os seres humanos observam sinais, sinais sobre até onde podem ir, sinais sobre o que é aceitável, sinais sobre o espaço que você ocupa. E quando esses sinais não aparecem, o espaço diminui. Eu lembro de um momento específico em que percebi isso de forma muito clara. Eu estava em uma conversa com algumas pessoas e tentei dar minha opinião sobre algo importante, mas antes mesmo de terminar a frase, alguém falou por cima, depois outra pessoa mudou o assunto e ninguém voltou para o que eu estava dizendo. Aquilo parece pequeno, mas naquele momento algo me chamou a atenção. Não. Foi a interrupção em si. Foi o fato de que aquilo parecia normal, como se fosse esperado que minha fala não tivesse tanto peso. E quando percebi isso, uma pergunta apareceu na minha cabeça. O que eu estou fazendo que faz as pessoas me enxergarem dessa forma? Essa pergunta não foi confortável, mas foi necessária. Porque naquele momento comecei a perceber algo que eu nunca tinha realmente analisado. Respeito não nasce apenas da forma como você trata os outros, ele nasce também da forma como você se posiciona. E talvez eu estivesse ignorando essa parte completamente. Depois que comecei a refletir sobre aquela pergunta, menos o que eu estou fazendo que faz as pessoas me enxergarem dessa forma, comecei a perceber alguns comportamentos meus que antes pareciam completamente normais, mas que na verdade estavam minando minha própria autoridade. E o mais curioso é que esses comportamentos são muito comuns. Muita gente faz isso, acreditando que está sendo educada, gentil ou madura. Eu comecei a perceber que eu explicava demais. Se eu tomava uma decisão, sentia a necessidade de justificar cada detalhe,
se eu discordava de algo. Eu suavizava tanto a opinião que ela quase desaparecia. Se alguém ultrapassava um limite, eu ainda tentava explicar por que aquilo estava me incomodando, como se eu precisasse convencer a outra pessoa de que meus sentimentos eram válidos. No começo, isso parece comunicação saudável, mas existe uma linha muito sutil entre comunicação e insegurança. Quando você explica demais suas decisões, muitas vezes passa a impressão de que está pedindo aprovação. E quando você parece pedir aprovação, sua posição perde força. Eu também percebi outro padrão. Eu evitava confronto, a qualquer custo. Se uma situação ficava desconfortável, eu preferia mudar de assunto. Se alguém fazia algo errado, eu deixava passar. Se alguém ultrapassava um limite, eu tentava relevar. Na minha cabeça, isso era sinal de maturidade. Eu pensava que estava sendo uma pessoa calma, equilibrada, fácil de lidar, mas com o tempo percebi algo importante. Evitar todo tipo de confronto não cria respeito. Na verdade, muitas vezes cria o oposto, porque quando você nunca demonstra limites, as pessoas começam a agir como se eles não existissem, não necessariamente por maldade, mas porque os seres humanos aprendem observando comportamento. Se alguém percebe que pode interromper você sem consequência, vai continuar interrompendo. Se alguém percebe que pode ignorar sua opinião, vai continuar ignorando. Se alguém percebe que pode ultrapassar um limite, vai continuar ultrapassando. E isso acontece de forma silenciosa. Eu comecei a perceber isso em pequenas situações do cotidiano, conversas em que eu deixava as pessoas falarem por cima, momentos em que eu concordava com algo apenas para evitar tensão, decisões em que eu mudava de posição para não parecer difícil. Essas pequenas atitudes enviavam sinais de que minha posição era flexível demais, sinais de que minhas palavras não eram definitivas, sinais de que meu espaço podia ser ocupado facilmente. E quanto mais esses sinais apareciam, mais as pessoas se comportavam de acordo com eles. Essa foi uma percepção desconfortável, porque significava que, sem perceber, eu estava ensinando as pessoas a me tratar de determinada forma, eu estava mostrando, através das minhas próprias ações, que meus limites não eram tão importantes. E quando você faz isso repetidamente, algo começa a acontecer. Sua presença perde peso. Não porque você não tem valor, mas porque você não demonstra esse valor de forma clara. Eu comecei a entender que respeito está profundamente ligado à consistência. Quando suas palavras mudam o tempo todo, as pessoas não sabem qual é a sua posição, quando seus limites desaparecem facilmente. As pessoas não sabem onde eles estão, quando você pede aprovação constantemente. As pessoas não sentem segurança na sua liderança. E isso não tem a ver com ser agressivo ou autoritário. Muita gente confunde respeito com intimidação. Mas respeito verdadeiro não nasce do medo. Ele nasce da clareza. Clareza sobre quem você é, clareza sobre suas decisões, clareza sobre seus limites. E essa clareza aparece em pequenas atitudes, na forma como você fala, na forma como responde, na forma como sustenta uma posição. Mesmo quando existe desconforto, eu comecei a perceber que respeito não é algo que você pede, é algo que você demonstra. E talvez durante muito tempo eu estivesse esperando que as pessoas me respeitassem, sem realmente mostrar a postura que cria esse respeito. Existe um momento em que todas essas percepções começam a se encaixar, não como uma grande revelação dramática, mas como uma mudança silenciosa na forma como você se posiciona. Você começa a perceber algo simples. Respeito não é algo que você implora, não é algo que você exige e também não é algo que aparece apenas porque você é uma pessoa boa. Respeito aparece quando existe. Coerência entre quem você diz que é e a forma como você se comporta. Eu comecei a entender isso quando decidi mudar pequenas atitudes no meu dia a dia. Nada radical, nada agressivo. Apenas pequenas mudanças de postura. A primeira foi parar de explicar demais minhas decisões.
Se eu decidia algo, eu comunicava sem longas justificativas, sem tentar convencer todo mundo. No começo isso parecia estranho, porque eu estava acostumado a buscar aprovação. Mas com o tempo percebi algo interessante. Quando você fala com clareza, as pessoas escutam de forma diferente. Não porque você está impondo algo, mas porque transmite segurança. A segunda mudança foi aprender a sustentar. Silêncio. Durante muito tempo, eu sentia que precisava preencher qualquer momento de tensão. Se alguém discordava, eu tentava suavizar. Se alguém ficava em silêncio, eu tentava explicar mais. Mas quando comecei a permitir silêncio, algo curioso aconteceu. As conversas ficaram mais equilibradas. Porque quando você não corre para aliviar todo o desconforto, os outros também precisam se posicionar. Isso cria espaço, para que sua presença seja percebida. Outra mudança importante foi estabelecer limites claros. Limites não precisam ser agressivos, eles precisam ser firmes. Se algo me incomodava, eu dizia. Se algo ultrapassava um limite, eu apontava sem drama, sem ataque, apenas clareza. E no começo isso parece desconfortável, porque quando você passa muito tempo evitando confronto, qualquer posicionamento parece intenso. Mas com o tempo, você percebe algo, pessoas que realmente respeitam você. Respeitam seus limites e pessoas que não respeitam já estavam demonstrando isso antes. A diferença é que agora você enxerga com mais clareza. Eu também comecei a prestar atenção em algo muito importante, né? A forma como eu me tratava. Porque respeito externo começa com respeito interno. Se você constantemente ignora suas próprias prioridades, se quebra promessas feitas a si mesmo, se permite viver de forma desalinhada com seus valores. As pessoas percebem isso. Talvez não de forma consciente, mas percebem. Porque postura não é. Apenas o que você diz é a forma como você vive, quando suas ações demonstram consistência. Quando suas decisões mostram clareza, quando seus limites permanecem firmes. Algo começa a mudar. As pessoas passam a enxergar você de forma diferente, não porque você exigiu respeito, mas porque sua postura comunica algo, segurança, direção, presença, e talvez essa seja uma das maiores mudanças que alguém pode fazer na própria vida. Parar de buscar respeito desesperadamente e começar a viver de uma forma que naturalmente o gera. Se você chegou até aqui, talvez esteja refletindo sobre sua própria vida. Talvez esteja lembrando de situações em que sentiu que não foi levado a sério, ou momentos em que sua opinião não teve o peso que você gostaria, se esse for o caso. Eu quero que você lembre de algo simples. Respeito raramente começa nos outros. Ele começa na forma como você se posiciona, na clareza com que você fala, na consistência com que você age e principalmente na forma como você trata a si mesmo, porque quando você começa a se posicionar com mais consciência, algo inevitavelmente muda. As pessoas também começam a enxergar você de forma diferente. E às vezes tudo o que separa a falta de respeito de uma presença forte são pequenas mudanças de postura que você decide praticar todos os dias. Se meu conteúdo tem te ajudado, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que podem estar passando pela mesma fase. Até o próximo vídeo.